O número de pessoas físicas inadimplentes. Isso aqui é um dado que nós precisamos ajudar de novo a popularizar. Não pode ser levado no deboche, como foi levado quando eu falei na campanha. 60% do crescimento potencial do PIB brasileiro depende do consumo das famílias. E o consumo das famílias é produto do salário mais do crédito, da renda mais do crédito. O deputado federal Dr. Mário Eringer comenta dados do Observatório Trabalhista, ferramenta do PDT que analisa indicadores do Brasil em diversas áreas para identificar a situação do país para propor soluções. Hoje foi apresentado a terceira avaliação do Observatório Trabalhista. É um trabalho que o PDT vem fazendo, acompanhando índices reais, índices financeiros, de dotações orçamentárias, que o governo vem fazendo e comparando esses índices no mesmo período com os governos anteriores. É nítido e claro que nós tivemos um buraco nesses índices na época do governo da Dilma. Houve um debacle total no país, ficou claro isso. E daí para lá e de lá para cá, as coisas degringoladas levaram ao impeachment, levaram a um governo temporário menor do Michel Temer, levaram a uma eleição calcada no antipetismo e na esperança de nova mudança, e aí nós elegemos o presidente Bolsonaro, e esse é o desenho que vem. O que aconteceu nesse período, depois do debacle que aconteceu no governo da Dilma Rousseff? Todos os índices que estavam lá embaixo começaram a melhorar gradativamente. Não houve uma melhora significativa que nós pudéssemos dizer o Brasil pegou uma rota de crescimento, mas cessou naquele momento a rota de queda. Cessou naquele momento o movimento de derrota do país, o movimento de falência do país. E aí chegou a hora da esperança. E a esperança é calcada principalmente em alguns parâmetros, em alguns índices, em alguns indicadores, o interesse do governo e a pauta principal do governo na segurança. Os crimes de morte diminuíram. Mas também não foi só porque esse governo começou, porque o que o governo empenhou, assim comparativamente aos outros governos no mesmo tempo, foi exatamente a mesma coisa do último governo da Dilma Rousseff. Então não houve uma melhora de investimento em segurança. Caiu sim o crime de morte, mas aumentou vergonhosamente o feminicídio. O que está acontecendo com o nosso país? Por que se mata tanta mulher nesse país? Aumentou-se vergonhosamente, ao ponto de se imaginar que nós vamos ter 66 mil estupros em 2019. Nós estamos trocando de crime, mas não estamos tendo solução para a criminalidade. Nós estamos trocando. Por que trocando? Eu basicamente acho e penso que o discurso misógino favorece esse tipo de posição hoje. Favorece o aparecimento, o recrudescimento dessa relação homem e mulher, que há muito já não havia. Minas Gerais tem tido péssimo desempenho nisso. Minas Gerais hoje é o estado do Brasil que tem o seu maior índice de feminicídio. Nós mineiros temos que dar um jeito. Não é possível que continuemos assim. Mas essa é uma pequena parte do Observatório Trabalhista. Além disso, e quero dizer, o Observatório Trabalhista é apresentado pelo nosso companheiro, nosso amigo, nosso ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, e, se Deus quiser, futuro candidato numa candidatura de Nova Esperança, mas de Nova Esperança com os pés no chão. Outros índices foram apresentados, índices assustadores. Na saúde, os nossos índices de vacinação caíram vertiginosamente. É quase que a metade dos outros anos. O Brasil tinha uma tradição de vacinação, lembra do Zé Gotinha, lembra daqueles movimentos para a gente tirar as nossas crianças da poliomielite. Poliomielite, gente, é aquela doença que deixava sequelas físicas, a tal de paralisia infantil, que tinha praticamente acabado no Brasil, mas que lesou muita gente. Já está voltando a poliomielite no Brasil. Caiu muito a vacinação. O sarampo, doença que não se ouvia mais falar, já está matando. E em São Paulo, já matou aí entre 9 e 10 pessoas de sarampo, uma doença perfeitamente previsível. Claro, trata-se também o sarampo, mas ela pode ser evitada. Não estamos tomando cuidado e conta no Brasil nesses 8 meses de governo. Além disso, outros indicadores são terríveis. Está crescendo a quantidade de pessoas sem emprego. E o mais grave que isso, indo para um tipo de emprego que a gente pode classificar como um emprego que vai destruir a sociedade brasileira. É a uberização do trabalho. São pessoas que estão entrando para ganhar muito menos, sem direito trabalhista nenhum, sem garantia previdenciária nenhuma. Essa reforma da Previdência que foi votada recentemente, ela vai mexer exatamente nesse nicho. Essas pessoas estão sendo jogadas por um tipo de profissão onde ela tem que trabalhar de manhã para fazer o almoço, de tarde para fazer a janta. São pessoas penduradas e arriscando suas vidas em motocicletas
bicicletas entregando comida, entregando coisas por uma miséria de dinheiro por dia. Esses caras, essas pessoas, não têm a segurança de levar para sua família, para sua casa, a garantia de um salário mensal para cumprir com as suas obrigações. Não se programa mais nada. Estão matando a nossa economia. Não é assim que o liberalismo vai vencer. O liberalismo vai se autodestruir, porque quando ele destrói quem produz riqueza, que é o trabalhador, quem produz dinheiro, que é o trabalho, ele está destruindo o seu lugar de ganhar dinheiro. Porque o capitalismo não trabalha, o capitalismo explora o trabalho. E isso está acontecendo e está sendo muito, muito claro nesse governo. Todos os indicadores levam e caminham com o Brasil indo para uma situação muito ruim. Nós estamos indo para o fim da fila de tudo. Nós estamos piorando em todos os indicadores. A nossa inadimplência cai o juro, mas não tem empréstimo. Quem é que vai emprestar? O Brasil tem uma peculiaridade que ninguém tem. Tem mais pessoas endividadas do que empresas. O que é normal são as empresas fazerem o seu endividamento, mas a empresa, quando endivida, ela produz emprego, ela produz vaga de trabalho. Não está acontecendo isso mais. Então nós temos que tomar muito cuidado e analisar sem moralismo e sem crítica, mas também com muita dureza o que está acontecendo hoje nesse segmento. Eu quero recomendar a todos, dê uma voltazinha, visitem, dá uma olhada lá no site, procure o Observatório Trabalhista, dá uma analisada nos indicadores, são todos de fontes conhecidas e corretas e que podem ser conferidas. Não tem ali nenhuma coisa que possa dizer que nós temos preferência por A ou por B. Ali são números escolhidos dentro dos indicadores de órgãos oficiais. E com isso, nós não podemos negar. A nossa situação não é boa e pior vai ficar. Se nós não cuidarmos do que está acontecendo e nós não começarmos a ver o que nós devemos fazer de verdade, começar a fazer com que nós recuperemos a atividade econômica do país, temos que criar um motor do consumo pessoal. Nós precisamos, e aí volta aquela velha conversa da campanha, temos que tirar as pessoas do SPC, nós precisamos de refazer emprego e refazer trabalho. Nós temos mais de 2.000 obras paradas no Brasil, precisando de continuar. Se o governo refaz esse caminho de obras, nós vamos reempregar as pessoas, vamos construir, além do benefício que essas próprias obras trará o benefício do emprego, da dignidade, da cidadania e do dinheiro no fim do mês para pagar as contas e a comida que vai à mesa. Nós precisamos de rever esse aplauso inconsequente que fazemos de posições identitárias e já temos governadores e o próprio presidente da República já se lançando candidato precocemente. Está muito cedo para isso. Vamos cuidar do Brasil. O Brasil precisa de mais atenção do que de propaganda e euforia. O Brasil precisa de pés no chão. O Brasil precisa de um projeto. O Brasil precisa de desenvolvimento e que seja um desenvolvimento nosso. Eu sou o deputado federal Mário Eringer e estou aqui para quando você precisar. Obrigado pela sua atenção. Esperamos você na próxima semana. O Dr. Mário Eringer abordará mais um tema do seu interesse. Até lá!